Ai, meu bem, tudo bem? Eu sou a professora Elaine Leal. Estou com você hoje para mais uma aulinha de física. Uma aulinha maravilhosa de física, ok? Hoje nós vamos continuar vendo aí as questões de cinemática, parte 3. Tá vendo aí como cinemática é muito importante para a sua prova? Nós fizemos a parte 1, a parte 2, já estamos na parte 3. Vamos fazer também a parte 4, ok? Tá vendo aí, meu querido? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações para você não ficar por fora de nenhuma aula aqui do Ser Exatas, para você bombar na prova do Enem. E não esqueça de compartilhar com os amigos, ok, meu querido? E de dar um likezinho na professora, né? No videozinho da professora, ok? Para a professora sempre ficar postando coisas legais aí para você, ok? O que você verá hoje na sua pirâmide do saber? O que você vai saber hoje até o fim desta aula? Resolver questões do Enem de 2012, de 2013 e de 2016. Estude em casa com Ser Exatas. Vamos lá, meu bem? Primeira questão que eu vou falar com você é a questão do Enem de 2012. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Aí ele diz, né, supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Letra A, 0,7, letra B, 1,4, letra C, 1,5, letra D, 2 ou letra E, 3. Qual dessas é a minha resposta, meu querido? Essa é uma daquelas questões que eu nem falo assim pra você, ó. Pelo amor de Deus, não zero, não zero, não zero, não zero, não zero. Pelo amor de Deus, não zero, não zero, não zero, não zero, não zero. Essa é uma dessas. É uma dessas questões que ele tá te pedindo, pelo amor de Deus, não zere a prova. Essa é uma dessas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aí é tirar os dados. O que ele te deu aí, meu querido? Ele disse que no primeiro trecho, esse trechinho aí de azul que eu botei pra você, ó, ele tá dizendo que no primeiro trecho a velocidade máxima aí é 80 km por hora, ok? Vamos dizer, a velocidade máxima aí é 80 km por hora e a distância percorrida foi de 80 km, não é isso? Vamos colocar aqui, a distância percorrida é de 80 km, certo? E no segundo trecho, esse trecho aí de amarelo, que foi que ele deu para você? Ele disse para você que a velocidade máxima era quanto? 120 km por hora. Vamos botar aqui, ó, 120 km por hora. E a distância percorrida é quanto? A distância aí é 60 km. Por que eu sei? Porque ele disse que comprimento vale 60 km. Comprimento e distância é a mesma coisa, viu, meu querido? Certo? Neste caso aí. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Achar o tempo, o primeiro percurso, certo? Eu acho primeiro tempo o primeiro percurso, depois eu acho o tempo o segundo percurso e somos dois tempos e vou pra galera, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, primeiro achar o tempo aqui. Eu sei que velocidade média é o quê? Não é distância sobre tempo, então velocidade máxima aí vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo. Então agora eu vou isolar o tempo. Como é que eu faço? Pega esse tempozinho aqui, ó, passo pra cá e pega essa velocidade máxima que tá aqui e vou passar pro outro lado dividindo, ok? Então vai ficar assim, ó. Tempo é igual a distância percorrida dividido pela velocidade máxima. Beleza? Tudo jóia aí? Espero que sim. Então agora eu vou só substituir. Quem é a minha distância percorrida? Não é 80 km? Então o tempo é 80 km dividido pela velocidade também, que é 80 km por hora. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Vou cortar esse quilômetro com esse quilômetro e dividir. 80 por 80 dá quanto? 1, né? Então o tempo é quanto? 1 hora. Certo?
Achei o tempo no primeiro percurso. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro segundo percurso aqui, ó. Vou achar o tempo pro segundo percurso. Só que eu já sei que tempo é o quê? Tempo é distância percorrida dividido pela velocidade máxima, não é isso? Beleza, vou substituir aqui, certo, meu querido? Então, quem é a distância? É 60. E quem é a velocidade? 120. Vamos botar aqui e vamos. Então, o tempo é igual a 60 quilômetros dividido por 120 quilômetros por hora. Beleza? Beleza, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou cortar esse zero com esse, ó. Picar o pau no zero. Aí, eu vou picar o pau no quilômetro, ok? Cortar esse quilômetro com esse. Como é que vai ficar agora? Divide 6 por 6 e divide 12 por 6. Beleza? Joia? Então, 6 dividido por 6 dá quanto? 1. 12 por 6 dá 2. Então, quem é o tempo? O tempo aí é 1 sobre 2 da hora. Quanto é que é 1 dividido por 2? 0,5, né? Então, o tempo é quanto? 0,5 horas. Beleza. E agora, o tempo total é o quê? É o tempo de azul mais o tempo de amarelo, não é isso? Que eu calculei para você o tempo no primeiro trecho mais o tempo no segundo trecho. O tempo no primeiro trecho é o tempo de azul mais o tempo no segundo trecho, que é o tempo de amarelo, certo? Então, o tempo total é quanto aí? O tempo total é 1 hora mais 0,5 horas, não é isso? 1 hora mais 0,5 horas. Quanto é que é 1 hora mais 0,5 horas? É 1,5 hora, não é isso? Então, o tempo total é 1,5 hora. Beleza? Agora eu só marcar a letra e pagar ela, ó, meu querido. A resposta é a letra C. E agora eu vou dizer, uhul, vou pagar ela, vou pra galera, certo? Porque eu acertei essa aí no Enem. Botei pocando, né? Né, meu querido? Mas a questão tá fácil demais, tá não? Diga aí. Professora, a senhora resolvendo fica tudo fácil. Meu querido, a gente tá aqui para lhe ajudar mesmo. Para chegar na hora você bombar na prova do Enem, certo? Vamos ler uma outra questão do Enem de 2012. Ó. Para melhorar a mobilidade urbana da rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante, por um terço do tempo de percurso mantém velocidade constante, por outro terço reduz a velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Beleza? Aí ele diz para você, ó, qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que apresenta o movimento desse trem. Qual é o gráfico aí que apresenta o movimento do trem? É o gráfico na letra A, o gráfico na letra B, o gráfico na letra C, o gráfico na letra D, ou é o gráfico na letra E? Hein, meu querido? Qual é desses gráficos aí que apresenta a posição em função do tempo? Vamos ler a questão novamente. Vamos ler marcando agora. A locomotiva, ele diz que parte do repouso com aceleração constante. Se parte do repouso com aceleração constante, se eu tenho aceleração, eu tenho o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. O que significa dizer isso? Significa dizer que a aceleração aumenta com o decorrer do tempo. E mais, além disso, a gente tem uma parábola voltada com concavidade voltada para cima, ok? Parábola com concavidade voltada para cima, que a gente tem uma aceleração positiva aí, ok? Se a gente tem uma parábola voltada para cima, então não pode ser essa e nem pode ser essa a minha resposta, né? Já matei duas aí. Vamos para a próxima, né? Ele diz, por um terço do trecho de percurso, mantém a velocidade constante. Quando ele diz que mantém a velocidade constante, ele quer dizer que a gente tem uma resta constante aí. A velocidade constante é igual à inclinação da reta aí. Então, se a gente tem uma reta constante, não pode ser nem essa e nem essa, não é isso? Não pode ser nenhuma das duas, porque a gente tem uma reta crescente, não pode ser nenhuma das duas, ok? Agora a gente achou a resposta é a letra C. Se eu quisesse, eu poderia já marcar aí pra galera. Mas, como eu tô aqui explicando pra você, né? Vamos continuar. Por outro texto, ele reduz a velocidade com desaceleração constante no texto final. Quando ele diz desaceleração constante, ele quer dizer que a parábola é com concavidade voltada para baixo, ok? Então, por isso que a resposta aí é a letra C. Beleza, meu querido? Mais um aí facinho para você.
para você bombar na prova do Enem. Beleza? Vamos lá, para a próxima. Vamos lá, uma questão do Enem de 2013. Ó. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, PQ. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Então, a gente tem aqui ó, a montagem P e a montagem Q e as 2 serras aí. Aí ele diz para você, ó, por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção. Letra A, que pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Que, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá maior frequência. E aí, meu querido, qual é a minha resposta? Vamos voltar lá, né? Na questãozinha lá que ele me deu, certo? Para serrar os ossos de carne congelado, o açougueiro utiliza a serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, PQ, como você está observando aí na figura. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Qual dessas duas aí a serra possui menor velocidade linear? Vamos achar, professora. Sei nem pra onde vai, não sei nem como é que faz essa bagaça aí. O negócio dessa bagaça aí tá muito doida pro meu gosto. Meu querido, se você deixar sem fazer, aí quem vai endoidar é você no final da prova, né não? Perdendo na prova do Enem, né não, meu querido? Então você tem que prestar atenção aqui no Ser Exatas, para quando chegar lá na hora da prova, você fazer da mesmo jeitinho, para você bombar na prova do Enem, certo? Vamos lá. É necessário que a serra possua menor velocidade. Essa informação é muito importante. Dentre essas duas aqui, qual é que possui menor velocidade? Vamos achar? Vamos lá. Primeira coisa, qual é que possui menor velocidade da serra? Vamos ver, né? A frequência, eu vou chamar de FM, a frequência de rotação do motor. Beleza? Então, aqui eu tenho a polinha 1, certo? Nessa polinha 1 aqui eu tenho o raio 1. Aqui eu tenho a polia 2, nessa polia 2 aí eu tenho o raio 2, certo? E aqui eu tenho a polia 3, ó, e nessa polia 3 aí eu tenho o raio 3. Beleza, meu querido? Então eu vou dizer para você que o raio 1 é menor do que o raio 2, que é menor do que o raio 3. A mesma coisa acontece na montagem Q. Na montagem Q a gente tem a polia 1, que tem o raio 1, polia 2, que tem o raio 2, e polia 3, que tem o raio 3. E raio 1 é menor que o raio 2, que é menor que o raio 3. Beleza? Joia? Vamos seguir, podemos seguir. Você entendeu direitinho até aí? Vamos seguir, né? Vamos lá. Daqui até aqui, você percebe que a polia 1 e a polia 2, elas estão conectadas, certo? Então, estão juntas aí, conectadas por essa correia aí. Beleza? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a frequência do motor, certo? Frequência do motor vezes raio 1 é igual a frequência 2 vezes raio 2. Por quê? Porque o motor está conectado à polia 2. Dá para perceber aí, ó, pela correia. Beleza? Então, a frequência do motor vezes o raio 1, que eu tenho a polia 1, então eu tenho um raio 1, é igual a frequência 2 vezes o raio 2. Joia? Então, eu posso pegar esse raio 2 e passar para o outro lado dividindo. Então, eu posso dizer para você que a frequência do motor vezes o raio 1 dividido aí pelo raio 2 é igual à frequência 2. Joia? Então, eu vou dizer para você, ó. Vou dizer para você que essa polia 2 e a 3, elas estão ligadas por meio de um eixo fixo. Dá para perceber aí.
que elas estão ligadas por um meio de um eixo fixo. Significa dizer que a frequência 3 é igual à frequência 2. A frequência da polia 3 é igual à frequência da polia 2. Beleza? Então, eu posso dizer para você que a frequência da polia 3 é igual à frequência do motor vezes o raio 1 dividido pelo raio 2. Joia? Então, a velocidade da serra é igual à velocidade linear de um ponto da periferia da polia 3. Então, eu vou dizer para você, ó, que a velocidade da serra no ponto P vai ser 2πr 3 vezes a frequência 3. Beleza? Então, a frequência 3, ela tá aqui, ó. Essa aqui é a frequência 3. Eu vou substituir. Então, eu vou dizer que a velocidade da serra, né, no ponto P, é 2πr3 vezes a frequência 3, que é a frequência do motor vezes o raio 1, dividido pelo raio 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa frequência, ó, e vou passar para cá. Beleza? Multiplicando. E esse raio 3 eu vou passar pro outro lado. Joia? Só vou trocar de lado aí. Então, como é que vai ficar? Velocidade da serra no ponto P vai ser 2π, frequência média, raio 3, vezes o raio 1, dividido pelo raio 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raio 1, vou passar para cá multiplicando, certo? Vai ficar assim, ó, velocidade da serra no ponto P é 2π, frequência média, certo? Raio 1 vezes o raio 3 dividido pelo raio 2. Beleza? Joia, maravilha, né? Agora vamos fazer a mesma coisa com a frequência 2. Você repara que na montagem Q. Você repara que na montagem Q, a serra tá ligada à polia 2, não é isso? A serra de fita aí tá ligada à polia 2. E o motor está ligado aí à polia 3. Dá para você perceber que o motor tá ligado à polia 3. Significa dizer, então, que a gente tem um eixo fixo aqui e que a frequência do motor vezes o raio 1 é igual à frequência 3 vezes o raio 3, porque o motor está ligado à polia 3, não é isso? Então, a frequência do motor vezes o raio 1 é igual à frequência 3 vezes o raio 3. Pegando esse raio 3 aqui, passando para o outro lado, dividindo, eu vou dizer para você que a frequência 3 é igual à frequência do motor vezes o raio 1, dividido pelo raio 3, certo? Entendeu até aí? Só que eu sei que a frequência 2 é igual à frequência 3, porque a polia 2 está ligada à polia 3. Olha, dá para você perceber aí na figura. Então, eu posso dizer para você que a frequência 2 é a frequência do motor vezes o raio 1, dividido pelo raio 3. Beleza? Compreendeu até aí? Então, a velocidade da serra é igual à velocidade linear de um ponto da periferia da polia 2 na montagem Q. Então, a velocidade da serra na montagem Q é 2π R2 vezes a frequência 2. Só quem é a frequência 2? Nessa bagaça toda aqui? Professora. Beleza, então nós vamos substituir, certo? Então, a frequência da serra no ponto Q vai ser 2π R2 vezes a frequência do motor vezes o raio 1 dividido pelo raio 3, certo? Então, agora, a frequência da serra no ponto Q é 2π. Frequência média, passei a frequência média para baixo, ó. R1 também passei para baixo, ficou R2 sobre R3, certo? Então, o que você percebe aí? Você percebe que aqui a gente tem 2π, frequência do motor, R1, R3 sobre R2. E aqui e no outro, ó, frequência em que a gente tem 2π, frequência média, R1, R2 dividido por R3. A gente tem R3 dividido por R2, outra a gente tem R2 dividido por R3. O que muda é isso, o resto é tudo igual. Significa dizer que como o raio 2 ele é menor do que o raio 3, quer dizer que a gente pode afirmar que a fração de Q é menor. Logo, a velocidade
da serra em que, então, vai ser menor, certo? Então, a velocidade linear em Q é menor do que a velocidade linear em P, beleza? Nós já achamos aí qual é a que possui aí menor velocidade linear. Vamos para as nossas alternativas. O que ele me diz lá? Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Letra A, que, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Que, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Vamos lá analisar cada uma das alternativas. Vou começar pela letra E, ok? Que, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Isso é verdade? Não, meu querido. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Primeiro, eu vi que a frequência 2 é igual à frequência 3. Então, elas não podem girar aí com diferentes velocidades, com diferente frequência, ok? E depois, a gente pode afirmar que a frequência depende do raio, ok? Então, por isso, essa alternativa aqui é falsa. Vamos para a letra D. P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. Meu querido, não é P, né? Aqui possui menor velocidade linear. É P ou é Q? É Q, né? Então, se não é P, a alternativa é falsa, ok? Aqui possui menor velocidade linear, aí é Q e não P, beleza? Então, essa alternativa aí é falsa. Na letra C diz também de novo que é P. Meu querido, não pode ser P. Nós acabamos de ver que a velocidade linear de Q é menor do que a de P. Então, não pode ser P. Beleza? Na letra B, que, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Não, meu querido, pois as polias 1 e 3, elas não vão girar com frequências iguais, certo? Isso aí é falso, beleza? A frequência 1 é diferente da frequência 3. Pode olhar lá na figura que você vai perceber, certo? Que, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais e pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. É isso mesmo. Essa aí é a minha resposta, beleza? Pois as polias 1 e 3, elas possuem a mesma correia. Se elas possuem a mesma correia, a velocidade linear dela é a mesma, certo? Então, essa é a minha resposta. Entendeu direitinho? Espero que sim, né? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Beleza? Vamos lá, para a próxima questão aí. Uma questãozinha aí do Enem agora de 2016 para você. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada a uma distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo e a detecção do problema e acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual o esboço do gráfico apresenta a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Letra A é este gráfico, letra B, este gráfico, letra C, este gráfico, letra D, este gráfico ou letra E, este gráfico.
Ele pergunta para você qual esboço do gráfico apresenta a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente. Vamos ler novamente a nossa questão, professor. Que questão grande é essa, professor? Quando eu terminei de ler a questão, esqueci o início. Quando eu estiver no final, esqueci o início. Meu querido, não reclame não, pelo amor de Deus. Se você reclamar é pior, certo? Se você esqueceu o início, você vai ler novamente. Se você esqueceu de novo, você vai ler de novo, certo? Agora com mais atenção, né, meu bem? Porque você também não pode ficar o tempo todo numa questão só, né? Porque senão seu concorrente vai passar à sua frente. É isso que você quer? Acho que não, né? Você quer passar no Enem, né? E só tem 40 vaguinhas. Então, uma delas tem que ser sua. Você só precisa de uma, certo? Tem 40, você só precisa de uma. Beleza? É só estudar direitinho aqui no Ser Exato que dá tudo certo pra você, certo? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai ler a questão novamente. Ó. 2 veículos trafegam com velocidade constante. Se a velocidade é constante, então significa dizer que eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, não pode ser uma parábola, né, meu bem? Tem que ser uma reta. Se não pode ser uma parábola, essa aqui não pode. Por quê? Porque ele diz que a velocidade é constante. Aqui a velocidade ela está diminuindo, ela está descendo aqui, ó. Está diminuindo com o tempo. Não pode ser essa, certo? Não pode ser essa porque eu não posso ter uma parábola. Não pode ser essa porque eu também não posso ter uma parábola. No primeiro trecho aí a velocidade é constante. Então no primeiro trecho tem que ser constante. Então eu fiquei entre a letra B e a letra D, certo? Vamos continuar lendo, vamos lá. Durante o processo de frenagem, a velocidade diminui com o aumento da distância, pois necessita parar. E o gráfico é uma curva decrescente, certo? Ele diz aqui, a primeira etapa está associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema acionado nos freios, certo? Ele diz que dá uma freada brusca, certo? E na frenagem, né? A velocidade diminui com o aumento da distância, beleza? Aí diz aqui, ó, já na segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante, certo? Então, pois o veículo necessita parar, certo? Então a gente tem aqui uma desaceleração constante. Se a desaceleração é constante, a gente tem o quê? Um gráfico aí, né? Com parábola voltada para baixo, beleza? Porque a gente tem aceleração. Toda vez que a gente tem aceleração, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente tem uma parábola, beleza? Neste caso, a parábola voltada para baixo. Se é uma parábola voltada para baixo, então só pode ser a letra D, né? Porque a letra B não tem nada a ver com parábola aí. Então, aqui ó, a gente tem um movimento uniforme e aqui a gente tem um movimento uniformemente variado. Com a parábola voltada para baixo, já que a gente tem uma desaceleração, certo? Entendeu direitinho? Espero que sim. A nossa resposta aí é a letra D. Beleza? Ficou claro aí para você? Espero que sim. Vamos lá, para mais uma questão do Enem de 2016 aqui, ó. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época em que propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagem mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então, a gente tem o quadro aqui, ó, engrenagem e dentes, certo? Então, a gente tem aqui, ó, nessa figura aí o motor, beleza? Esse motor aí tem a engrenagem a engrenagem B, a engrenagem C, a engrenagem D, o ponteiro e o eixo do motor, certo? A frequência do giro do ponteiro em RPM é de quanto? Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 4, letra D, 81 ou letra E, 162. Aí ele pergunta para você qual é a frequência aí do giro do ponteiro, do ponteiro aí, certo? O ponteiro tá lá em cima, onde é que tá o ponteiro? Primeira coisa, eu vou dizer para você aqui que o raio da engrenagem, certo? O raio da engrenagem vai ser diretamente proporcional ao número de dentes. O que significa dizer? Significa dizer
que essa engrenagem A, ó, o raio da engrenagem A é 24. Por quê? Porque o número de dentes é 24. Então, o raio da engrenagem A é 24. O raio da engrenagem B é 72. Por quê? Porque o número de dentes da engrenagem B é quanto? 72. Beleza? O raio da engrenagem C é 36. Por quê? Porque o número de dentes da engrenagem C é 36. Beleza? O raio da engrenagem D é 108. Por quê? Porque o número de dentes da engrenagem D é 108. O número de dentes é diretamente proporcional ao raio da engrenagem, certo? Então, agora, o que é que eu vou ver aqui? Eu vou ver que o motor ele é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui eu tenho o eixo do motor e aqui eu tenho a engrenagem A. Presta atenção na figura. Eixo do motor e engrenagem A. Significa dizer que a frequência do motor é igual à frequência da engrenagem A. Ok, meu querido? E, então, eu sei que a frequência do motor é quanto? Né? 18 RPM. Então, se a frequência do motor é igual à frequência da engrenagem A, pode dizer que a frequência da engrenagem A é quanto? 18 RPM. Beleza? Maravilha. Só que a engrenagem A está ligada à engrenagem B, certo? E essas duas estão ligadas por um contato que faz girar aí, beleza? Então, significa dizer ó, que a frequência em A vezes o raio em A é igual à frequência em B vezes o raio em B, ok? Beleza? Então, quem é a frequência em A? Não é 18 que eu acabei de achar? Então, vai ser 18 vezes o raio em A, que é 24, que é igual à frequência em B, que eu quero achar, vezes o raio em B, que é 72. 18 vezes 24 é quanto? 18 vezes 24 é 432. Então, a vezes é igual à frequência B vezes 72. Esse 72 está multiplicando pela frequência B. Passa para o outro lado dividindo. Então, fica assim, ó. 432 dividido por 72 é igual à frequência B. Então, quem é a frequência B, professora? É só você dividir, né? Dividindo 432 por 72 dá 6 RPM. Beleza? A frequência B aí é 6 RPM. Mas você repara que a engrenagem B, ela está ligada à engrenagem C, ó. Certo? E as duas estão ligadas por meio de um contato aí. Então, significa dizer que a frequência B é igual à frequência C, que é igual a 6 RPM. Certo? E você também pode reparar que a engrenagem C está ligada à engrenagem D. Então, eu posso dizer para você, ó, tá a engrenagem D por meio desse contato aí, ó. Desse contato que eu estou marcando para você aí. Posso dizer para você, então, que a frequência C vezes o raio C é igual à frequência D vezes o raio D. Beleza? Quem é a frequência C? Não é 6? Quem é o raio C? É 36. Vamos substituir, ó. 6 vezes 36 igual à frequência D, que é o que eu quero achar, vezes o raio D, que é 108. Ok? Então, 6 vezes 36 é quanto? 216. É igual à frequência D vezes 108. Então, esse 108 que está multiplicando pela frequência D, passa para o outro lado, dividindo. Não é isso? Então, fica 216 dividido por 108 é igual à frequência D. Beleza? Quanto é essa divisão aí, professora? A divisão da frequência D vai ser 2 RPM. Se a frequência D é 2 RPM, a engrenagem D está ligada ao ponteiro. Então, significa que a frequência do ponteiro é quanto? 2 RPM. Então, eu vou marcar a minha letra B e vou para a galera. Ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Certo? Não esqueça de apertar o sininho aí das notificações para você sempre ficar ligado aí nas aulinhas aí do Ser Exatas. Ok, meu querido? E não esqueça de se inscrever no canal e de dar um likezinho aí no vídeo da professora, para a professora sempre postar coisas aí legais para você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.